Olá, estamos iniciando mais um Adoção, um exemplo de amor, aqui pela nossa TV Mundi. Hoje nós trataremos dos assuntos atuais sobre adoção com Berenice Bellato, musicoterapeuta, Luciana Lensec, advogada, e Dália Taiguara, advogada. Estamos passando uma fase agora no Brasil em que os juízes estão sendo realmente execrados por conta de algumas atitudes que foram tomadas ou não, nós não temos como prejulgar, mas especificamente com relação à colocação de 5 crianças do interior da Bahia em 3 famílias diferentes no estado de São Paulo. Essa notícia foi divulgada na televisão, nos jornais, em várias mídias e tem causado um verdadeiro alvoroço em todo o sistema que trata de adoção no nosso país. Berenice, o que você acha de tudo isso que está acontecendo, dessa veiculação excessiva com relação a essa colocação dessas crianças em família substituta? Eu aprendi uma coisa na minha vida, ouvir as duas partes, porque a mídia, ela coloca exatamente aquilo muitas vezes que ela desconhece, porque como jornalista eu sei qual é o foco muitas vezes de um jornal, de uma televisão. Nem tudo você pode falar ou revelar. Pelo lado jurídico, eu não vou entrar nessa questão porque eu não conheço, mas como pessoa, como cidadã, eu diria assim, nós precisaríamos ouvir as duas partes para fazer qualquer julgamento, qualquer fala. Porque eu já vivo isso no dia a dia, em que as pessoas, por exemplo, atiram pedras de um lado quando a verdade é outra. Então, quem coloca a cara sempre é uma coisa, mas atrás tem muitas verdades que não aparecem, não ficam transparentes. É verdade. Na realidade, não nos cabe prejulgar o juiz do caso concreto, né, do interior da Bahia, ou essas 3 famílias que receberam as crianças de São Paulo. Então, também não temos como analisar, por falta de dados concretos, a situação dessa genitora biológica que veio até a TV em rede nacional reclamar os seus 5 filhos de volta. Então, Luciana, o que você, na sua visão jurídica, interpreta dessa situação? Na verdade, foi como a Berenice falou, a gente não tem como analisar, porque nós não sabemos os fatos como aconteceram verdadeiramente. Mas acredito eu que existe uma equipe técnica que deve ter trabalhado nesse processo, com certeza trabalhou, um juiz que se formou para isso, que tem experiência nisso, e a gente realmente tem que ver o que é verdade, o que não é, e o que a mídia veiculou. Na realidade, o que é que está faltando nisso tudo, gente? Os relatórios, o acompanhamento desse caso, para que a gente possa esclarecer o que aconteceu. Nesse momento, as pessoas, os habilitandos, que estão em fase de término do seu procedimento de habilitação, eles estão com muito medo de que isso aconteça com eles. Imaginem, você está com o seu filho em casa, já amando, que eu acho que o amor é quase que imediato, quando você busca uma criança, mas cuidando, com vínculos afetivos já mantidos, e aí você descobre, ou tem essa noção falsa através da mídia, a gente não tem ainda como especificar a questão, que a sua adoção, que aquele filho que você acolheu, pode ter vindo de uma ação ilegal ou de uma atitude, digamos assim, exacerbada do magistrado daquela cidade. Então, é tudo muito complicado. Quem leva a pior, quer dizer, a desvantagem, será sempre das crianças. Nesse caso, 5 crianças, inclusive em adoção tardia. Dália, o que é que você, que conhece bem dessa questão adoção tardia, está analisando de tudo isso? Bom, olha só, depois que eu tomei conhecimento do caso, o que vem na minha cabeça sempre alguém já ouviu as crianças? Já como foi adoção tardia, já tem 1 ano e pouco, parece, que eles já estão nessas famílias, será que seria interessante reintegrá-los à família nesse momento? Né? Como é que já está o vínculo deles com as famílias que eles receberam? Né? Estão se falando no direito dos pais biológicos. Até entendo, tem que ter esse direito a resguardar se o processo houve alguma anomalia. Mas e as crianças? Né? O nosso princípio pauta pelo menor interesse das crianças. Elas foram ouvidas? Elas estão sendo ouvidas nesse momento? Porque, de repente, para nós pode parecer cruel a retirada, mas, de repente, essas crianças querem voltar para a família biológica ou não querem voltar. Né? Eu acho que deveria, antes de ouvir o magistrado, ouvir a equipe técnica, seria ouvir as crianças.
ainda mais os maiores. Eles vão saber dizer aonde eles querem ficar. Né? Sempre vem na minha cabeça como estão as crianças nisso tudo. Entendido. Berenice, você também é jornalista. E como jornalista, como você interpreta a questão da ética, da colocação desse tema na televisão? Eu acho fantástico que venham à tona esses problemas que ocorrem dentro da adoção. Mas de que forma que nós podemos colocar na mídia? Porque, em primeiro lugar, eu não colocaria. Eu acho importante discussões que acontecem dentro de um recinto fechado, porque envolve criança. E quando se envolve criança, já manchou o resto da vida a história da criança. Porque nós podemos falar do magistrado, podemos falar dos pais. Em primeiro lugar, sempre está a criança. A mente da criança, a personalidade da criança, porque ela vai crescer e ela vai ter uma história de vida que jamais ela vai limpar. Então, a mídia, ela faz sempre a notícia. Ela é notícia. Agora, vamos para a parte mais importante, que é a humana e psicológica. Eu jamais faria isso. Nunca. Eu sou contra, na verdade, esses diálogos em aberto. Primeiro, nós temos que ter toda essa ficha técnica, ouvir crianças, ouvir pais, depois, então, chegar numa mídia em discussões de congressos, não exatamente de mídia, a não ser que nós já tivéssemos pronto todo o diagnóstico formado, porque a história dessa criança vai ser eterna, e isso ninguém vai limpar. Obrigada. Voltamos em alguns segundos com o nosso programa Adoção, um exemplo de amor.